lá, que hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante, que muitas pessoas têm dificuldade com isso, que é como destravar a inspiração para escrever. Como você ter mais inspiração, como ter grandes ideias para você escrever seu livro. Tem gente que começa a escrever o livro, às vezes até tem grandes ideias, já tem as ideias para escrever, e às vezes parece que acabam as ideias em certo momento, acaba a inspiração some, num passe de mágica. Ou está sem ideia para começar a escrever, ou as ideias acabam no meio do processo de escrita, ou não sabe como finalizar, enfim, falta inspiração de diversas formas para você continuar escrevendo seu livro. Que, ó, eu vou te dizer que quem está travado, cheio de bloqueio criativo, tem muitas coisas que a gente vai resolver aqui nessa live de hoje, porque essa é para quem não consegue ter ideias, quem está cheio de bloqueio criativo, que começa a escrever e trava e para, e nunca consegue evoluir na escrita. Se você está com dificuldade de evoluir na sua escrita, talvez seja por causa dessa falta de ideias, talvez seja porque falta essa inspiração, que ela pode estar travada aí dentro de você, e eu vou te ajudar aqui a destravar essa inspiração. Porque às vezes a gente não consegue olhar de fora, olhar para nós mesmos e ver o que está travando a gente. Muitas vezes a gente não consegue entender o que está travando a gente de ter mais inspiração, de continuar escrevendo, de ter novas ideias. Às vezes a gente começa a escrever um livro e fala, nossa, estou cheio de ideias. E aí as ideias parece que acabam, fica sem ligação, fica sem conexão a história, parece que falta alguma coisa. Então, eu vou te mostrar aqui como destravar essa sua inspiração para você ter sempre grandes ideias para você escrever, para você se tornar uma máquina de ideias. É isso que eu quero aqui, é que você vire uma máquina de produzir ideias, boas ideias, para você sempre estar escrevendo uma história incrível. E o mais importante também é, além de você ter essas grandes ideias para escrever, saber desenvolver bem essas ideias. Então, aqui a gente vai destravar essa sua inspiração para você começar a ter mais ideias. E aí, quando você começar a ter novas ideias, ter mais inspiração, aumentar a sua criatividade, aí você vai conseguir desenvolver, você vai começar a aprender como desenvolver essas ideias dentro da história, como desenrolar o enredo, como escrever melhor as cenas. E aí, esse é o segundo passo para você começar a escrever uma história mais bem desenvolvida. Construir um enredo, uma narrativa muito mais bem desenvolvida. Então, vamos lá que agora a gente vai destravar essa inspiração, porque olha só, uma coisa que muita gente faz, que já me disseram que estão fazendo, e isso é um grande erro que eu vou te dizer aqui. Se você está fazendo isso, por favor, não faça isso. Que é quando acaba a inspiração, quando acabam as ideias, você parar de escrever. Você dá um tempo da sua história. Não faça isso, porque isso vai estragar todo o seu processo criativo. Se a ideia aqui é você ter mais inspiração, eu estou te mostrando que isso aqui é um erro enorme que você não pode cometer mais, que é você parar de escrever quando faltam ideias. Não faça isso, porque quando você para de escrever, você quebra todo aquele processo criativo ali, todo aquele raciocínio que você estava construindo da sua história. Quando você não pega no seu livro depois de muito tempo, você acaba não conseguindo evoluir na sua escrita, você não consegue desenvolver novas ideias. Então, não faça isso se é isso que você está fazendo. Se você, por algum motivo, está travado, está com bloqueio criativo, está sem ideia e sem inspiração, se o seu primeiro ato é parar de escrever para dar um tempo do seu livro, para ver se isso funciona, se dá uma esfriada na cabeça, traz novas ideias, então eu vou te dizer, não faça isso de novo. Por favor, senão você vai quebrar todo o seu processo criativo e vai simplesmente perder o efeito tudo que eu vou te falar aqui hoje, porque eu vou te ajudar a destravar essa inspiração. Então, essa é uma coisa que vai fazer tudo que eu vou falar aqui não servir para nada. Então, continue escrevendo, mesmo sem essa inspiração toda que você está imaginando que precisa. Você não precisa ter as melhores ideias. Tem gente que acha que para escrever um bom livro já tem que ter as ideias prontas na cabeça, tem que ter o livro todo escrito, já tem que ter grandes ideias para escrever uma boa história. Não precisa disso. As ideias elas vão surgindo no meio do caminho, no meio do processo. É uma jornada. Então é por isso que você tem que ir fazendo aos poucos. É aos poucos que você vai construindo a sua história. Então calma, respira. Se você está travado agora, o que você precisa fazer em primeiro lugar é ir um passo de cada vez.
Não precisa ter todas as ideias prontas na sua mente para você começar a escrever uma história incrível. Você só precisa começar. E precisa ter, obviamente, a ideia principal da sua história. Antes de você começar, antes de mais nada, você tem que ter a ideia principal da sua história. Então, qual que é a ideia principal da sua história? Você já tem que ter ali uma ideia, uma noção básica de o que vai acontecer no começo, no meio e no fim. E o desenrolar da história, como você vai desenvolver as cenas, como você vai desenvolver as personagens, aí é coisa que vai acontecer no meio do processo, no meio dessa jornada. Então é uma coisa de cada vez, vamos um passo de cada vez. E agora a gente vai destravar essa sua inspiração para você começar a ter novas ideias com base nessa sua ideia principal. Você tem que já ter essa ideia base da sua história, já ter definido os elementos básicos, e aí sim você vai destravar a sua inspiração para você conseguir ser um banco de ideias e sempre ter ideias boas para você escrever. Que aí, quando você achar que te faltam ideias, que falta alguma coisa para a história ficar melhor, você consulta lá seu banco de ideias, você implementa na sua história, começa a colocar, começa a tornar essa história cada vez mais bem desenvolvida. Mas aí é um outro assunto que é uma outra parte da jornada. Então vamos lá, vamos começar esse processo de destravar essa inspiração. Porque, olha só, e quando você começa a ter falta de inspiração, você começa a achar que você é uma pessoa pouco criativa. Quantas pessoas já me falaram que falam assim, ah, eu não consigo ter ideias, eu não sou uma pessoa criativa. Não tem nada a ver com ser uma pessoa criativa. Não tem a ver com falta de criatividade. Inspiração e criatividade são coisas totalmente diferentes. Você não pode dizer, são sinônimos? Eu nem vou dizer que são sinônimos, porque são coisas muito diferentes. Qual que é a diferença entre inspiração e criatividade? A inspiração é quando você está em um momento onde você consegue parar, pensar e desenvolver novas ideias. É o momento que você está ali inspirado, capaz de criar coisas novas com base no que você já sabe. A criatividade é como se fosse ali a ferramenta que você usa para conseguir criar essas novas ideias. A inspiração é o ato de você estar criando as novas ideias. A criatividade é como se fosse a ferramenta que você usa para ter essas novas ideias. Então tem essa diferença. A criatividade é uma coisa que você desenvolve ao longo do processo. Você consegue aumentar a sua criatividade ao longo do processo criativo. A imaginação é uma coisa que a gente tem o tempo todo. Se não tem, porque você está travado na sua inspiração, a gente vai destravar isso agora, porque a inspiração é uma coisa que você tem que ter ali o tempo todo. A criatividade você aumenta, você fortalece ela. Ela é a base da sua inspiração. Então a gente consegue até mesmo aumentar a criatividade destravando a inspiração. Então tem essa diferença, tem essas duas coisas que você tem que fazer. Então, primeira coisa, para você não pense que você não é uma pessoa criativa, porque todos nós somos pessoas criativas. Todos nós nascemos pessoas criativas. O que acontece é que essa criatividade ela é tolhida da gente ao longo da nossa vida. A nossa criatividade, por causa de pessoas, circunstâncias e medos, ela vai reduzindo. A criatividade na gente vai diminuindo por causa disso tudo que acontece com a gente. O que seriam essas circunstâncias que vão tolir a nossa criatividade? Circunstâncias são, por exemplo, coisas que acontecem com você que te deixam abalado, coisas, até mesmo, eu vou contar uma história aqui para vocês. Tinha um elefante bebê. O dono desse elefante colocou uma corda no pezinho dele. Só que como ele era bebê, ele não tinha noção da força que ele tinha, porque ele era só um elefantinho bebê, e a gente sabe que o elefante é o animal mais forte e poderoso do mundo. Então, o elefante pode pisar em você como a gente pisa numa formiga. Mas o elefantinho bebê não sabe disso. E aí, toda vez que ele tentava sair, fugir daquela cordinha ali, a cordinha puxava ele. E aí ele se machucava. A perninha dele ficava machucada e doía. E aí ele não conseguia sair dali. E esse elefantinho foi crescendo. E chegou um momento que esse elefante estava um super elefante grande, já poderoso, com toda a força de um elefante adulto. Só que ainda assim aquela cordinha estava no pé dele. E aí ele nem se arriscava em sair, porque ele sabia que se ele tentasse, aquela cordinha ia machucar o pé dele. Mas ele não precisava mais disso, porque ele já, com a força que ele tinha já adulto, era só ele dar um chutinho e a cordinha para os ares.
Então, é exatamente o que aconteceu com você. Você nasceu com uma criatividade poderosa que você não sabia que tinha. Só que aí alguma coisa aconteceu, às vezes alguma pessoa falou: ah, você não é capaz, ah, você não faz isso bem, você não escreve bem, acho que você nunca vai conseguir escrever um livro. Aconteceu alguma circunstância, até mesmo coisa bobinha. Na sua infância, sabe quando a gente faz aqueles desenhos meio rabiscado? Aí alguém zoa da gente, fala assim: ah, desenho coisa de bebê. Enfim, alguma coisa assim que pode ter ficado marcado em você, que pode ter te gerado um bloqueio criativo. E você nem percebe. É igual um elefantinho. Agora você sabe que você tem esse poder. Escrever, contar histórias é muito poderoso. É algo muito poderoso. Palavra. Quantas vezes a gente já ouviu palavra é poder, conhecimento é poder? Contar histórias é algo extremamente poderoso. É algo que pode inspirar, que pode transformar vidas. E você tem esse poder dentro de você. Você pode usar isso, mas você não está sabendo como usar. Você está aí meio travado, tá com esse bloqueio criativo que você nem sabe quando foi que surgiu. Muitas vezes a gente tem esses bloqueios de coisa assim boba da infância, coisa boba que aconteceu com a gente, mas que gerou um bloqueio criativo. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que destravar isso, tem que destravar essa inspiração, destravar esse bloqueio criativo. Então, não pensa mais que você não é uma pessoa criativa, porque você é. E agora você sabe disso. Você vai descobrir agora como destravar essa inspiração. Uma outra coisa que vai travar também a sua inspiração, vai te deixar uma pessoa mais tolhida de criatividade, são os medos. Medos que até mesmo você se coloca. Às vezes a gente pensa, nós mesmos pensamos que não somos bons o suficiente, às vezes você pode pensar que sua história não está ficando legal, aí começa a ter um medo de publicar, um medo de que ninguém vai querer ler, um medo de a sua história não está ficando tão boa quando você esperava. E aí milhares de medos vão surgindo na sua cabeça para te impedir de escrever. Você mesmo coloca esse bloqueio na sua cabeça. Você mesmo acaba travando sua inspiração. Outra coisa que pode te ajudar nada, isso aí só tá piorando a situação. Uma coisa que está tolhindo a sua criatividade. Olha só, outra circunstância que está tolhindo a sua criatividade, a própria correria do dia a dia. A gente faz tanta coisa, tanto problema, tanta preocupação que acontece na nossa cabeça, na correria do dia a dia, que a gente não dá espaço para ter inspiração. Como é que você vai ficar inspirado com um monte de problema, com um monte de preocupação, um monte de coisa para entregar, prazo, aí tem um monte de coisa para fazer? A sua cabeça não respira nem um pouco para você pensar em ideia. Onde no meio de tudo isso que se faz no seu dia, você vai ter tempo para pensar em ter ideia para escrever um livro? Não tem como. Essa própria correria do dia a dia, tanto estresse, preocupação, não faz você ter novas ideias, trava a sua inspiração, trava a sua criatividade. É até comprovado que pessoas mais ansiosas, com um nível alto de estresse, elas têm muito mais dificuldade de ter inspiração do que pessoas que são mais relaxadas e equilibradas. Então, se você é esse tipo de pessoa que está mais ansiosa, anda muito estressada, procura aí formas de relaxar, procura ter um tempo para você, procura fazer meditação, fazer coisas que te deixem mais relaxado, para você poder deixar a criatividade entrar, deixar a inspiração fluir dentro de você. E aí sim você vai dar espaço para as novas ideias surgirem. Então, se você é esse tipo de pessoa, você tem que começar a buscar já arrumar um tempo para você não ficar tão estressado com tudo que acontece e ter pouco tempo para você. Pouco tempo para você se dedicar à escrita. Esse pouco tempo que você tem pode acabar prejudicando muito a sua inspiração e te travando mais e criando mais bloqueios criativos em você. É por isso que é tão importante você ter esse tempo para você também dedicar à sua escrita, para você também priorizar a sua escrita. É muito importante isso. E no final dessa live, eu vou te dar 4 formas para você ter mais inspiração para escrever. Então, fica comigo até o final, que, na verdade, 4 não. Vou dar 5 formas, 5 dicas para você ter mais inspiração para escrever. Então, fica comigo até o final, para você poder pegar cada uma dessas 5 dicas, que são muito importantes e muito preciosas. Essas 5 dicas me ajudaram a destravar meus bloqueios criativos, destravar minha inspiração e podem ajudar você também. Eu já tive muitos bloqueios criativos.
Eu já passei por tantos bloqueios criativos que muitas vezes eu sentia vontade de desistir de escrever. Eu já senti vontade de desistir do meu livro. Só que, tinha vezes que eu tinha a sensação de, em poucas páginas, já ter escrito a história toda. Quem aí já teve essa sensação de estar escrevendo a história, aí chega no terceiro capítulo e fala, caramba, eu não tenho mais o que escrever, acho que eu acabei a história. E aí não consegue desenvolver bem a história, não consegue desenrolar os fatos, escrever bem as cenas, porque dá essa sensação de que em poucas páginas já escreveu tudo que tinha para escrever, e aí não consegue escrever uma história muito longa. Nossa, como eu já passei por isso. Lá no começo, quando eu estava começando os meus primeiros livros, já passei muito por isso. Mas aí eu comecei a descobrir como podia me destravar. Eu comecei a perceber, poxa, não pode ser sempre assim. E aí eu comecei a perceber o que eu tinha que fazer para destravar essa minha inspiração, para me destravar e não precisar mais passar por isso. Porque é muito ruim essa sensação. Você quer escrever um livro, mas aí não consegue desenvolver bem a história, aí a história vai ficando muito curta e não consegue desenrolar os fatos, e parece que está faltando alguma coisa, sabe? Uma coisa muito estranha. Então, eu tive que descobrir como passar por isso, como superar essas limitações, como destravar essa inspiração para eu não ter mais que passar por isso. E com o tempo, quando eu fui aplicando essas técnicas, eu fui destravando muito. Eu fui escrevendo livros cada vez mais longos, eu fui conseguindo desenvolver cada vez melhor o enredo da história, escrever histórias mais bem construídas, maiores, em menos tempo. Olha só, eu comecei a escrever histórias em menos tempo quando eu comecei a destravar a inspiração. É claro que também tem aquele negócio de ter o hábito da escrita e tal, que ajuda muito para você reduzir o tempo de escrita. Mas com essas dicas que eu descobri, essa é uma técnica muito poderosa que destrava a inspiração. E eu comecei a escrever livros cada vez maiores, mais desenvolvidos, mais emocionantes. Eu comecei a dedicar mais tempo à minha escrita. E aí eu vou te falar aqui agora, exatamente por eu ter passado por isso, eu vou te falar aqui agora o que eu fiz para conseguir fazer isso, para destravar essa minha inspiração, para ter novas ideias, para ser uma máquina de ideias poderosas para você sempre poder usar nas suas histórias. Então vamos lá, a primeira dica é você simplesmente arrumar um tempo para você. Porque lembra que eu te falei que nessa correria louca do dia a dia, a gente não tem espaço nem para deixar a criatividade entrar na nossa cabeça, para deixar a inspiração fluir. Então você precisa arrumar um tempo para você também. Tira um tempo para você fazer as coisas que você gosta. Quais são as coisas que você faz que te deixam inspirado? Qual que é seu hobby? Fala para mim, comenta aí deixa aí nos comentários. Qual que é o seu hobby? O que você faz que te deixa inspirado? Aquela coisa que você começa a fazer e você nem vê o tempo passar, você só vai fazendo, e quando você vê, você ficou 3 horas ali fazendo, nem percebeu. Essa coisa que pode ser pintar, pode ser até mesmo escrever, para mim, no caso, o meu hobby é escrever mesmo. Pode ser qualquer coisa que você faça que te deixe inspirado. E aí você dedica um tempo para você também fazer isso. Que aí você vai começar a esvaziar a sua mente desses problemas, de todas as suas preocupações e deixar a criatividade fluir também. Outra coisa que você pode fazer é fazer uma caminhada. Quando a gente faz uma caminhada, fazer um exercício, a gente também dá uma distraída na cabeça. Pode fazer uma meditação. A meditação é excelente para você esvaziar suas mentes dos seus problemas, das suas preocupações. Então, quando você faz a meditação, você inclusive acessa o seu inconsciente, que é de onde vêm as suas ideias. É de lá que são produzidas as suas ideias. Exatamente na meditação, você consegue acessar isso. E aí você começa a colocar para fora toda a inspiração que estava presa dentro de você. Então é uma outra dica que pode te ajudar bastante. Outra coisa, observar a natureza também ajuda a esvaziar a sua mente de todos os seus problemas. Então parar um pouquinho para observar a natureza também ajuda bastante nisso. Agora, uma coisa que eu amo, a segunda dica é uma coisa que eu amo demais, que sempre me ajuda a destravar a inspiração quando não falta ideias, é ouvir música. Quem aqui não se sente inspirado ouvindo música? Podem ser estilos de música diferentes, mas a música é uma parada assim que mexe com a nossa alma. A música mexe com a gente de uma forma inexplicável. Então você coloca aí nos comentários qual tipo de música que você costuma ouvir. Qual é a música que você ouve que você se sente completamente inspirado? Qual o estilo de música que você ouve e fica inspirado? Começa a ouvir essas músicas, para um pouquinho, bota o fone de ouvido, coloca as músicas lá tocando
enquanto estiver escrevendo, também coloco as músicas. Como eu me sinto inspirada quando eu escrevo ouvindo música? Principalmente porque eu escrevo livros de super-heróis. Então, como eu escrevo livros de super-heróis, quando eu escuto as trilhas sonoras de filmes de super-heróis, eu me sinto muito inspirada. Parece que eu estou ali dentro de uma cena de filme enquanto eu escrevo e ouvindo aquela música que vai mexendo comigo. E aí eu já vou imaginando como se a história que eu estou escrevendo fosse um filme passando na minha cabeça. E aquilo traz tanta inspiração que eu vou escrevendo assim, de forma fluida. Eu fico um tempão escrevendo enquanto a música está rolando ali no fone de ouvido. Então eu escuto muito trilhas sonoras de filmes. Tá certo que você pode se inspirar ouvindo, por exemplo, um rock pesadão, ou então ouvindo um sertanejo, sei lá que música que te inspira. Mas eu vou te fazer uma sugestão, na verdade não é nem uma sugestão, é quase que uma obrigação sua escrever ouvindo músicas instrumentais. É comprovado cientificamente, inclusive, que ouvir músicas instrumentais aumenta muito mais a concentração. Então, se você escuta músicas, por exemplo, sons da natureza, um jazz, blues, ou então qualquer música instrumental, pegar a própria karaokê de uma música que você gosta muito, trilhas sonoras de filmes como eu escuto, ajuda muito você a se concentrar e se inspirar mais enquanto está escrevendo. Uma música clássica, por exemplo, ajuda muito na concentração e na inspiração. Que aí quando você se concentra, você pensa ali só na história, você fica envolvido totalmente na atmosfera da história. Você fica livre ali dos sons externos, por isso é bom até ouvir no fone de ouvido. Então você se livra dos sons externos e fica totalmente envolvido na atmosfera, no universo da sua história que você está criando ali. Isso te deixa, além de mais concentrado, ajuda a ir destravando aos poucos a sua inspiração. Faz muito bem, é muito bom ouvir música enquanto escreve. E enquanto não estiver escrevendo, vai ouvindo as músicas normais, pode ter letra, com o que te inspirar melhor. Escuta também quando você estiver querendo ter mais inspiração, ter mais ideias para você escrever. Isso sempre vai ajudar, ajuda muito para mim no meu caso. Agora, a terceira dica que ajuda muito a destravar a inspiração é você desenvolver o hábito da escrita, que eu bato muito nessa tecla, porque muita gente sabe que precisa desenvolver o hábito da escrita, mas por muitos motivos não faz isso. Pode ser porque acha que não tem tempo, pode ser porque não consegue, ou até mesmo porque está sem inspiração. E aí tá, tem que escrever todo dia, mas hoje eu não estou inspirado para escrever. Como é que eu faço? Eu vou te falar uma coisa. Eu me comprometi com o meu livro e eu falei para mim mesma, eu vou escrever todos os dias, eu vou desenvolver esse hábito da escrita. E aí, semana passada, inclusive, eu estava escrevendo meu livro agora mais recente, que eu ainda estou escrevendo ele, e aí eu estava completamente sem inspiração. Eu tinha feito um monte de coisa ao longo do dia, cheguei em casa de noite cansada, mas eu falei, eu não vou dormir enquanto eu não escrever, porque eu quero desenvolver esse hábito da escrita, porque eu estou comprometida com o meu livro. Sentei para escrever e pronto, olhei para a história, dei uma lidazinha assim no que eu já tinha escrito para trás, e aí eu pensei, o que, que eu vou escrever? Aí eu quase pensei, não vou escrever hoje não, deixa eu descansar minha mente. Quase que eu fiz isso, mas eu não fiz. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, vou escrever só um parágrafo tem que sair. E aí eu comecei, eu escrevi aquele um parágrafo, só para manter o hábito da escrita. Só que eu não escrevi só um parágrafo, eu escrevi mais de uma página. Então o que, que aconteceu, meu Deus? Eu ia escrever só um parágrafo, completamente sem inspiração, totalmente travada e cansada. Daí eu escrevi mais de uma página. O que, que aconteceu? A questão é, quando a gente está cansado, acha que não está inspirado, é o nosso cérebro sabotando a nossa cabeça, falando assim, vai descansar, meu filho, gasta energia com isso não. E aí você não faz, você começa a procrastinar, dá desculpas para você não fazer. Então não tem desculpa, tem que criar o hábito da escrita. Se você quiser evoluir sua escrita, escrever livros cada vez melhores, desenvolver melhor a sua história, desenvolver cenas mais bem construídas, você precisa ter esse hábito da escrita. Esse hábito da escrita é uma coisa que vai ajudar a disciplinar a sua mente. É uma coisa que só quem está comprometido faz. Então você tem que estar comprometido. O hábito da escrita não é nem para você parar horas do seu dia, todos os dias para você escrever. É para você disciplinar a sua mente, porque você vai mostrar para ela que você é mais forte do que ela e você está comprometido. E ela não vai mais ficar com essa palhaçada de ficar travando sua criatividade.
Porque você sabe usar as ferramentas e os artifícios para você destravar a sua inspiração para escrever. Então não tem mais essa de dar desculpinha para não escrever hoje porque eu estou cansado. Cara, eu estava sem ideia nenhuma, eu estava cansada, cheguei em casa tarde da noite, eu ia escrever um parágrafo. Só que no momento que eu disse para mim mesma, eu não vou dormir sem escrever, eu destravei na hora. A inspiração veio igual um jato em mim e eu escrevi mais de uma página. Eu acho que cheguei até a fechar aquele capítulo nesse momento. Então é isso. Você destravar é você enfrentar seu medo. Não tem forma melhor de você superar o medo do que você enfrentar ele. Então você está com medo de escrever, escreva. Não tem outra forma melhor de você destravar do que essa. É você enfrentar suas próprias limitações para superá-las. É a melhor forma. É o melhor caminho que você pode seguir. Então chega de desculpa. Acabou essas desculpinhas. Se você está realmente comprometido com o seu livro, com a escrita e publicação do seu livro de ficção, você vai desenvolver o hábito da escrita. Quem está aqui comigo até agora, eu sei que você está comprometido comigo, está comprometido com o seu livro e você vai desenvolver o hábito da escrita. Escreve aí nos comentários para eu saber quem está realmente comprometido. Eu vou desenvolver o hábito da escrita. Porque quem está aqui comigo até agora, eu sei que essa pessoa está comprometida. Eu sei que você está aqui comigo, você está comprometido com o seu livro e você vai seguir essas dicas que eu estou te falando. Você vai conseguir destravar a sua inspiração. Então vamos lá. A quarta dica, uma quarta coisa poderosa que você pode usar para você destravar a sua inspiração. Ok, te faltam ideias, você seguiu as outras dicas, não deu certo? Qual que é o quarto artifício que você pode usar? Leia muitos livros sobre esse assunto, veja filmes, séries. Quem não gosta de ver um bom filme, uma boa série? Então, está escrevendo um livro de romance, lê livro de romance, vê filme de romance, procura ler vários livros, estudar mais sobre o gênero e o tema que você está escrevendo. Se você está escrevendo um livro de ficção científica, veja filmes e séries de ficção científica. Se você está escrevendo um livro de romance, leia livros de romance. Se você está escrevendo livros de super-heróis, que eu adoro livros de super-heróis, veja filmes de super-heróis. Então, que forma melhor de se inspirar do que você ver ou ler coisas semelhantes às que você está querendo escrever? Você tira muita ideia dali, muita ideia para você poder usar, para você adaptar para a sua história, sem copiar. Lembrando sempre, não copie, não cometa esse plágio que é um crime. Então, adapte as ideias. Pega a ideia da coisa e transforma em algo melhor. Transforma em algo mais emocionante. Estuda aquilo que você está vendo, para você fazer ainda melhor na sua história. Agora, a quinta dica para você destravar de vez. Não foi que eu disse para você que para você destravar, você tem que superar esse medo, enfrentando ele? O que você vai fazer então? Começa. Simplesmente começa a escrever. Se você está travado, não tem ideia, está sem inspiração, aí você olha para o computador ou para o papel que você escreve e fala assim: estou cansado, acho que estou sem ideia, não sei como começar. Você não vai escrever nada, você só vai continuar procrastinando. Então começa a escrever, mesmo sem ideia, mesmo sem inspiração. Se você quer superar essa limitação, esse bloqueio criativo, enfrenta ele. Começa a escrever mesmo sem ideia. Só para você destravar, só para você escrever uma frase ali, para você escrever um parágrafo e deixa vir o que surge depois. Se você achou que você começou muito ruim, depois volta, troca, mas só começa. Tem que começar de algum ponto. Não tem como você escrever um livro sem começar ele primeiro. Em algum momento você vai ter que escrever. Então, mesmo sem inspiração, escreva. Vai com medo mesmo. Se esse que é o problema, se o problema é o medo, se o problema é que você está travado, está cansado, está sem ideia, escreve uma frase que não pode ser que não tenha nada a ver, mas escreve uma frase e deixa vir o que surge. Deixa as ideias surgirem com o tempo. Se eu conseguir fazer isso, foi semana passada ou retrasada isso, estava escrevendo, estava cansada, não sabia o que escrever. Eu sentei para escrever, sem ideia nenhuma, e eu escrevi mais de uma página. Então você também consegue fazer isso. É você dizer para você mesmo que você é mais forte que esse seu medo, que você é mais forte do que esse bloqueio criativo.
E é assim que você destrói ele. É assim que você acaba com esse bloqueio criativo. É quando você diz que mesmo com bloqueio, você vai fazer assim mesmo. Mesmo travado, você vai fazer assim mesmo. Um bom escritor não é aquele que tem grandes ideias, é aquele que não desiste, é aquele que enfrenta seus medos, que vai para o campo de batalha e escreve, simplesmente escreva. É a melhor forma de você destravar. Se você ainda está travado, se está com essa dificuldade aí de você conseguir escrever, de ter novas ideias, simplesmente escreva. Se você seguir todas essas 5 dicas, essas 5 formas de você destravar sua inspiração e não conseguir com nenhuma delas, tem alguma coisa errada. Porque dessas 5 formas, você não destravar de nenhuma delas, tem alguma coisa muito errada. E agora, aqui comigo, você que está aqui comigo até agora, que você realmente está comprometido, eu sei que você vai conseguir escrever e publicar o seu livro de ficção. Eu sei que você já destravou aqui comigo. Se você ficou aqui comigo, já pegou essas 5 dicas, você vai conseguir destravar a sua inspiração para escrever. Agora, você realmente quer isso? Você realmente está comprometido com o seu livro? Ou vai continuar deixando a sua preguiça, ou então os bloqueios criativos, qualquer coisa, ser mais forte do que você, seus medos? Você tem que ser mais forte do que tudo isso. Diz para sua mente que você é mais forte do que tudo isso. E vai com medo mesmo. É a melhor dica que eu posso te dar aqui agora. A dica mais poderosa de todas. É o segredo para destravar todos os bloqueios. Então, se você está aqui comigo e já pegou essas 5 dicas, você tem que saber que esse é o primeiro passo. É o primeiro passinho que você está dando nessa sua jornada como escritor. É uma jornada que você está percorrendo. Agora eu vou responder algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta. Eu tenho dificuldade em dar continuidade às histórias, em desenrolar o enredo. Então, Lucas, é o seguinte. Como desenrolar o enredo? Primeiro passo é você ter já as ideias. Você tem que ter na sua cabeça a cena que você vai escrever. A partir do momento que você já tem a cena, como você vai desenrolar? Você precisa ter essa cena bem construída. E como fazer uma cena bem construída? Primeira coisa, você vai determinar, obviamente, o local onde a cena vai acontecer. Descreva esse local. Como é esse local? Pensa nele na sua cabeça e começa a descrever primeiramente esse local onde a cena vai acontecer. Aí você começa a pensar nos personagens. Quem que vai estar nessa cena? Quem vai atuar? E qual papel ele vai ter nessa cena? Quais são os personagens? É o protagonista? Vai ter mais alguém junto com ele? E aí você começa a desenvolver. Não é simplesmente contar o fato. Tipo assim, aconteceu isso. Primeiro começa contando, descrevendo bem o local, depois os personagens. E aí você escreve o que vai acontecer. Como é que tá, como estava a atmosfera do local? Que sons que a pessoa podia ouvir? Como que estava a iluminação? Descreva o local. Traga o sentimento para o local, como se você estivesse descrevendo o que você está vendo na sua frente agora. Então começa a descrever o que está acontecendo com essa personagem. Mas não só o que está acontecendo, o que vai acontecer e como isso vai afetar o resto do desenrolar da história. Como essa personagem vai estar se sentindo naquele momento? O que ele está pensando? Então pensa em todos esses detalhes que vão te ajudar a desenvolver cenas melhores, mais bem construídas e, consequentemente, desenrolar melhor o enredo da sua história. Então, gente, se não tem mais perguntas, por hoje é isso. Eu acabei de mostrar aqui formas de você destravar essa sua inspiração para escrever. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!